o autismo leve tá sempre relacionado com... Por ter esse hiperfoco e tal, tá sempre relacionado a uma inteligência? Sempre o autismo leve? Ou não? Não. O autismo leve... É que essa expressão é péssima, né? Autismo leve, porque tem vários referenciais para a gente usar as coisas todas. Esses nomes, né? O DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o que a gente usa como principal referência, ele fala de nível 1, 2 e 3, e ele fala de nível de apoio. Isso quer dizer o seguinte, que se alguém tiver deficiência intelectual, mas tiver um apoio muito pouco, porque ele está num ambiente muito inclusivo, porque ele aprendeu atividades práticas de uma maneira efetiva, ele está num ambiente que aquelas habilidades são mais requeridas, ele pode ser nível 1. E alguém que é nível 1, mas que desenvolveu transtornos mentais, que tem um comportamento autoagressivo ou heteroagressivo muito sério, que precisa de apoio o dia inteiro, talvez possa chamar de nível 3. Bom, então, para a gente não entrar especificamente nessa distinção, eu vou pegar só uma parte específica, um diagnóstico antigo que a gente chamava de Asperger, síndrome de Asperger, que esse aqui é um indivíduo necessariamente com inteligência preservada e sem atraso de fala, com linguagem preservada. Bom, esses indivíduos, eles têm uma inteligência preservada, não quer dizer necessariamente que eles têm uma inteligência a mais, acentuada. A inteligência, ela é normal, assim, né, estatisticamente falando. Agora, você tem casos de indivíduos com uma inteligência acentuada, né? Quando você tem isso, quando esse quadro é mais amplo, a gente chama isso de altas habilidades. Então, se o indivíduo tem altas habilidades e tem um caso de autismo, a gente chama isso de dupla excepcionalidade ou dupla especificidade, que é o caso de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm esses dois quadros juntos, mas isso não é o padrão. O que acontece é que esses casos é que a gente acaba vendo. Então parece que ele é mais padrão porque é o que fica mais visível. Porque os casos da vida real, a grande maioria, a gente acaba não vendo, porque não tem essa mesma visibilidade. Essa é uma coisa. Agora, uma outra coisa importante é um outro fenômeno que às vezes parece com esse, que é um fenômeno chamado savantismo, que é um indivíduo que ele tem, em geral, a grande maioria das vezes, não são todas, mas quase todas as vezes, ele tem deficiência intelectual, ele tem extremo prejuízo para um monte de coisa, mas ele tem uma ilha de habilidade. Então, por exemplo, o indivíduo pode não conseguir ir no banheiro sozinho, ele pode não conseguir escrever o próprio nome. E você fala, quanto que é 5 bilhões 246 negativos vezes o logaritmo de menos... Ele fala a resposta na hora para você. Isso é fascinante de uma certa forma. É fascinante. Tem casos absurdos. É o caso do Kim Peek, por exemplo, que foi o cara que inspirou o Rain Man. Ele sabia 13 mil livros. Você falasse assim, livro tal, página tal. Ele falava a página inteirinha do começo ao fim para você. Só que ele não entendia nenhuma página de nenhum livro. Então veja, olha como é contraditório esse caso, né? Certo. E você tem um outro indivíduo nos Estados Unidos que ele saiu uma vez da instituição que ele estava, quando ele voltou, ele desenhou tudo. Ele desenhou todos os carros, com todos os prédios, com tudo. Mas o cara não tem a habilidade de falar. Então, esses casos eles são fascinantes, assim, do ponto de vista da neurociência, porque o que acontece nesse cérebro, né? A gente tem algumas hipóteses sobre isso. O que acontece é o seguinte, quando nós nascemos, a gente tem uma certa massa cerebral. Por volta de 1 ano e 2 meses, até 3 anos, a gente perde 50% dessa massa. Isso é um processo que a gente chama de poda neural. Poda neural. Essa poda, ela é saudável, ela é boa. Não é uma coisa ruim, todos nós passamos por isso. Ela sempre acontece, mas nesse período é a poda mais importante, né? Embora esteja acontecendo agora, nós estejamos passando por isso. Mas esse é o mais central. E aí, nesse momento, você depura neurônios que não são de tanta qualidade, relações sinápticas, né, estruturas sinápticas que não são de tanta qualidade, neurônios que são disfuncionais, porque assim, nós temos, por exemplo, você é músico aqui, existe um negócio chamado ouvido absoluto. Todos nós nascemos com ouvido absoluto, todo mundo. Só que o ouvido absoluto pode ser importante ou pode não ser importante nesse primeiro 1 ano e 2 meses de vida. Se ele é muito importante, porque você está num ambiente que estimula muito, que isso você precisa fazer essa distinção, então é como se o seu corpo falasse, não, bom, vamos preservar esses neurônios, essas relações sinápticas, porque elas são importantes para a adaptação desse indivíduo. Então, por exemplo... Se eu puder colocar um relato junto disso, tem um músico que chama Rick Beato, esse cara. Ele é além de ser um grande músico de jazz e tudo mais, ele é um dos maiores músicos que tem canal no YouTube e tudo mais. Ele tem 3 filhos. E ele
fez um experimento com os filhos dele de que ele quis botar à prova se ele conseguia fazer que os filhos crescessem com vida absoluta. Ele não tem o vida absoluta. O Rick Beato, o pai dos filhos. E com uma série de estímulos na infância, ele conseguiu fazer que os filhos crescessem com o ouvido absoluto. Tem um outro cara aqui no Brasil, o Matheus Starling também, guitarrista, que ele fez a mesma coisa com o filho dele. E o filho nasceu com o ouvido absoluto. Nasceu, né? Desenvolveu. Sim. Que é basicamente ouvir qualquer coisa, tipo, e ele sabe que nota é. Ele manteve, né? Tanto que a população que mais tem ouvido absoluto são aquelas populações que têm o idioma em que há distinção de tom. Porque para nós, a palavra prato é prato. Né? Não importa qual é o tom. Em mandarim, por exemplo, ou em vietnamita, depende da tonalidade. Você pode falar a mesma palavra e pode ser 10 palavras diferentes dependendo do tom. Verdade. Então, como você tem que fazer a distinção de tom, lá é a população que mais preserva o ouvido absoluto. Você tem um índice de ouvido absoluto muito superior lá do que aqui. No Brasil, nas populações ocidentais, que tem uma língua diferente. Então, nessa poda neural, a gente descarta tudo isso e fica com aquilo que é de melhor e a gente segue a vida. Isso é super bom, é uma coisa super positiva, certo? Só que às vezes essa poda neural ela tem erros, ela tem processos alterados. E esses erros estão na base de grandes proporções de pessoas com autismo, né, de uma parte que a gente chama de autismo regressivo, né, principalmente, em que o indivíduo se desenvolve bem, depois isso decai nesse período de poda neural, porque existem alguns erros. E um dos erros que eventualmente acontece é uma habilidade que não foi estimulada e que é completamente inútil, ela fica ligada, ela fica preservada enquanto outras importantes foram desligadas. Então veja, o cara consegue decorar 13 mil livros, mas ele não consegue entender a linguagem. Então, uma habilidade que era importante ficou desligada e uma habilidade que não é importante. Ela é uma habilidade que ela não tem funcionalidade para a qualidade de vida do indivíduo, ela ficou ligada. E esse é um detalhe que ele é muito interessante do ponto de vista dessa discussão e da reflexão sobre todos esses quadros, é porque ela tem um potencial muito grande de fazer as pessoas acharem que ele é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, porque o cara tem uma super habilidade. Não. Do ponto de vista global, da qualidade de vida desses indivíduos, a maioria deles tem uma qualidade de vida muito ruim, tem um conjunto de habilidades que não são habilidades que servem à sua própria autodeterminação, à sua própria autonomia. Então são quadros muito desafiadores, ainda que sejam, do ponto de vista público, interessantes.